Olá, seja bem-vindo ao canal. Você está no canal Seu Professor de História, eu sou o professor Isaac Herder e hoje nós vamos falar sobre a cosmogonia maia e o mural de San Bartolo. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre a sociedade maia, tá? Obviamente, falaremos aí da América pré-colombiana, ou seja, a América antes da conquista espanhola, antes da chegada de Colombo, né? Antes da chegada dos primeiros europeus aqui, ok? Então, nesse vídeo a gente vai tratar basicamente dos elementos mais ligados à própria cosmogonia, né, dos maias e também alguns aspectos sobre o mural de San Bartolo, que foi, eu quero mostrar para vocês, que foi aí uma das grandes descobertas feitas, né, por alguns arqueólogos que descobriram uma grande pirâmide, né, maia, uma antiga pirâmide maia, não tão grande assim, tem outras que são maiores, mas uma pirâmide de um dos períodos mais recuados, né? Essa pirâmide aí, ela remonta a alguns séculos antes de Cristo, né? O que é bem significativo. E mais do que isso, essa pirâmide tinha lá alguns murais, né? Na verdade, 2 murais que mostravam lá cenas sobre a religiosidade desse povo. Beleza? Bora pro conteúdo? Então, vamos lá, né? Antes de qualquer coisa, eu queria primeiro explicar para vocês o que é uma cosmogonia, né? Nada mais é uma cosmogonia do que uma forma religiosa de se explicar a origem do mundo, do universo e da humanidade. Então, uma cosmogonia, ela é uma forma religiosa de explicar como as coisas surgiram, quem criou, como que criou, né? Basicamente, nós estamos falando aí de uma versão, de uma explicação da origem do mundo baseada no que a gente chama de criacionismo. Então, existem várias cosmogonias, né? Vários tipos, cada povo, cada cultura basicamente, e às vezes até numa mesma cultura você tem mais de uma cosmogonia, né? Nós vamos falar hoje sobre a cosmogonia maia, beleza? Então, isso aqui, né? Vamos falar da cosmogonia maia, sociedade mesoamericana que se desenvolveu entre os séculos 10 a.C. e 16 depois de Cristo. Obviamente, nós já temos um vídeo aqui no canal, né, um vídeo completão lá falando sobre a sociedade maia. Se você ainda não viu esse vídeo, ele vai estar aqui nos cards e eu vou deixar ele no link aqui embaixo, né, na descrição do vídeo, para se você quiser, ainda não viu, para você correr lá e acessar o vídeo. Também não quer dizer que você tenha que ver o vídeo antes, você pode ver esse aqui e depois ver o outro lá, joia? A sociedade maia era politeísta, ou seja, eles acreditavam em mais de um deus, né? E eles acreditavam em pelo menos 165 divindades, né? A maior parte dos registros sobre a religião maia estão no Popol Vuh, que é uma espécie de um livro religioso, bem importante aí na sociedade maia. E além disso, também, né, tem muitos elementos religiosos maias que estão presentes nos murais, em outros murais, por exemplo, de San Bartolo é um mural, em códices, que é uma espécie de um livrinho, né, um livreto, vou mostrar um exemplo aqui para vocês, e também as estelas e outros elementos culturais dos maia, né? Vamos lá então, né? Vamos ver aqui. Aqui a gente tem um exemplo de códex, né? Um códice maia, né, que eram basicamente ali livrinhos contendo informações sobre a religião e uma série de aspectos, e aí a gente encontra alguns elementos sobre a religiosidade dos maias. Uma estela, né, que é esses blocos de pedra que eles tinham ali várias inscrições. Aqui está o bloco como um todo, né, para vocês verem aqui, né? E aqui do lado a gente tem uma espécie de foco, né? A gente pode ver aqui as inscrições, né? Como é que era a escrita, né? Toda ela aqui em alto relevo, né? Em pedra. O que era um trabalho, pelo menos do meu ponto de vista, um trabalho muito brilhante, né? Algo extremamente rico, tá? Um exemplo de mural maia, né? Esse mural um pouco mais adiante no tempo, né? Não é tão antigo quanto o mural de San Bartolo, beleza? E aqui a gente vai continuar falando, agora a gente vai especificamente... E agora a gente vai falar mais especificamente sobre a cosmogonia maia, como é que eles entendiam que o mundo e os seres humanos foram criados, né? Uma nota de advertência aí antes, né? Que é o seguinte: entre as diversas cidades-estado maia e as informações que sobraram, né, que chegaram até o presente, a gente sabe que existem algumas variações na cosmogonia maia. Então o que a gente vai apresentar aqui para vocês, ó, vou marcar aqui para vocês entenderem, né, para vocês sacarem, é meramente, né, um resumo que toma características de várias dessas versões, né? Mas é uma narrativa que tem aí
contexto na religiosidade maia. Então nós não estamos aqui inventando história, tá? Mas obviamente você pode ter acesso aí a uma outra cosmogonia maia que não seja exatamente igual a essa que a gente vai apresentar, mas que tenha a maior parte das características, é isso que a gente está dizendo, tá? Então vamos lá. No princípio, né, as divindades viviam imersas no oceano escuro. Então, Kukulkan, a serpente emplumada, é interessante notar que essa divindade maia, ela também aparece, né, a serpente emplumada também aparece entre os astecas. Isso mostra que as duas sociedades, os astecas e a sociedade maia, eles tinham relações, tá? Huracan e Tepeu, 3 deuses, né, 3 divindades aí, deram forma à criação, surgindo assim as montanhas, os vales, as praias e planícies. Depois criaram as árvores, as plantas, assim como toda espécie de animais. Aqui uma ilustração mostrando a criação, né? A criação do mundo. Contudo, tudo aquilo que havia sido haviam criado, né? Que os deuses haviam criado, não adoravam os deuses. As plantas, os animais, eles não prestavam culto aos deuses, né? E aí os deuses destinaram, né, esses a matar e comer, né, uns aos outros aí. Os deuses desejavam uma criatura que adorasse seus criadores, e aí eles pensaram em criar algo que fosse semelhante, um ser que fosse semelhante aos deuses, né? Eles tentaram pela primeira vez e criaram um homem feito de barro. Mas logo que o barro secava, essa criação se quebrava em pedaços e logo se tornava pó. Então, a primeira criação ela foi falha. Os deuses se reuniram novamente, uma segunda vez, né, e tentaram uma segunda vez. Só que dessa vez foram mais deuses. Eles falam em sete deuses que criaram um homem mais forte, desta vez aí, ó, feito de madeira. Mas essa criação não louvou nem honrou os seus criadores. Os homens de madeira não adoravam os deuses, né? Não louvavam os seus deuses, os senhores maias aí. Eles adoravam a si mesmos, né? E também não tinham alma. Irritados, os deuses criadores lançaram uma tempestade de fogo e lava sobre toda a criação e destruiu tudo que havia sido feito. Então, a segunda vez também falhou. E os deuses tentaram de novo, 3 vezes, né? Só que dessa vez eles reuniram 13 deuses, né? E de novo criaram tudo, né? E quando chegou a hora de fazer o homem, eles fizeram farinha com milho branco e milho amarelo, acrescentaram água e sangue dos próprios deuses. E assim criaram 4 homens, semelhantes aos deuses, capazes de demonstrar gratidão e louvor aos seus criadores. E aí sim os deuses acharam legal, né? Falaram, opa, conseguimos, criamos um ser semelhante aos deuses. Porém, esses homens eram tão inteligentes quanto os deuses. E isso, de certa forma, ameaçava os deuses, as divindades que haviam criado o homem. Então, os deuses decidiram diminuir, né, reduzir a sabedoria e a inteligência dos humanos pela metade, né, desses 4 homens aí, né? Para compensar aí essa redução na inteligência, na sabedoria pela metade, os deuses então criaram 4 mulheres, também feitas do milho, e deram para os homens, para que eles pudessem se completar, né? E é interessante que aqui também a gente percebe que nessa cosmogonia a mulher é colocada como aquela que completa o homem, né? Como se fossem partes separadas que se unem para formar um só. Isso é bem interessante. É uma característica de complemento, né? Como se os dois se encontrassem e aí se completassem. Desses primeiros descendem toda a criação que originou a sociedade maia, que a sociedade maia acreditava que descendia desses primeiros 4 homens e dessas 4 mulheres. Outra coisa bem interessante é a questão do sangue, né? Os maias, eles tinham uma relação muito sangrenta mesmo com os seus deuses, né? Então, vários dos estudiosos, historiadores e arqueólogos falam aí que os maias, eles tinham uma cultura que estava muito voltada para sacrifícios de sangue, né? Não só o próprio sacrifício humano, né? Você matar um ser humano em louvor, em homenagem aos deuses, mas também sacrifícios que cobravam sangue. Então, por exemplo, num determinado ritual, o rei, né? O Ahau, ele tinha que ir lá e cortar a mão para que o sangue pudesse escorrer, e aí ele basicamente
estaria ali cumprindo aquele sacrifício. Isso está ligado porque a própria humanidade descende do sangue dos deuses. Então, o sacrifício de sangue, né, sangue de animais e sangue humano, ele seria uma forma de honrar esses deuses e o sangue que os deuses depositaram aí, né, o seu próprio sangue na humanidade, beleza? Aqui mostra, né, 3 ilustrações aqui das 3 tentativas, né, o homem sendo feito com barro, depois o homem sendo feito com madeira, né, e por último ali os deuses doando seu próprio sangue ali para fazer o homem, né, para honrar o homem, e aí sim o homem ele adorando os deuses e tudo mais, beleza? Beleza, é isso. Isso é a cosmogonia maia, né? É assim que os maias entendem que os seres humanos eles foram criados, que eles foram criados pelos deuses. E aqui agora a gente vai falar um pouquinho sobre o mural de São Bartolo e vou apresentar algumas imagens para vocês, tá? É um sítio arqueológico pré-clássico, do período pré-clássico ou formativo. É o período inicial da sociedade maia, tá, galera? E esse sítio arqueológico ele foi encontrado na Guatemala, bem próximo aí às ruínas da cidade de Tikal, que é uma cidade importante, se falando aí dos maias antigos, tá? Essa ruína, né, sítio arqueológico, ele basicamente é uma pirâmide com mais de 25 metros de altura e é composto aí por 2 grandes murais que estão dentro de uma sala nessa pirâmide, né? E apresentam aí essas pinturas do período pré-clássico tardio, né? Um período bem importante, né? E bem antigo, né? Então, por isso, a grandiosidade desse sítio arqueológico, beleza? E ele apresenta aí pinturas, além de fortes influências dos olmecas, que era uma sociedade que viveu antes dos maias e dos astecas e teve uma importância muito grande. Depois, se vocês quiserem, deixa aqui no comentário para mim, quem quiser aí que eu faça vídeo sobre os olmecas. É bem legal, tem muita coisa interessante e é uma sociedade pouco conhecida, a gente estuda pouco ela, né? Os maias, os incas e os astecas são mais estudados, mas os olmecas nem tanto. E os olmecas são tão importantes quanto os maias e os astecas, beleza? Além disso, né, mostra aí o começo da escrita maia e, além disso, apresenta elementos importantes como a própria relação do rei, né, a relação dos maias com a divindade e a questão do governo, algo que associa, né, à divindade um direito divino de governar. Esses murais eles trazem um pouco de informação nesse sentido, beleza? Esse sítio arqueológico é um sítio bem antigo, tá? Os arqueólogos que estudaram ele dizem aí que provavelmente a construção da pirâmide teve início no ano 300 a.C., né? Ou seja, bem recuado, e provavelmente foram concluídas, né? Terminaram essa construção no ano 50. Tem uma imagem bem legal que dá pra gente ver, né? Provavelmente essa pirâmide ela teve 2 fases, né? Então ela foi construída primeiro num determinado momento. Aí aqui está mostrando, né, a fase inicial. Eu vou pegar a mãozinha aqui para clicar para vocês verem. Aqui mostra, né, a fase inicial, né, o começo, provavelmente um pequeno templo. Depois essa fase, aí a conclusão aconteceu por volta do ano 100 a.C., né? E depois uma fase 2, tá? No ano 50 antes de Cristo, tá? E provavelmente ela recebeu algumas outras melhorias e algumas outras coisas, né, ligadas aí à posteridade, né, até quando ela foi usada, tá? E aqui a gente mostra, né, essa construção que estava, se vocês pegarem aqui, ó, no interior da pirâmide, né, dessa outra pirâmide que a gente tem um corte aqui, né, 2 cortes, e aqui dentro estão os murais que a gente está falando, que são os murais de São Bartolo. E o mais curioso, tá, galera, é que essa pirâmide ela foi encontrada dentro, né, de uma montanha. Eu até mostrei essa imagem no outro vídeo lá para vocês, né? Eu falei lá que as montanhas elas guardam esses segredos. Geralmente uma montanha, você olha uma montanha cheia de árvores, mas na verdade aquilo ali é uma pirâmide que foi coberta pela terra e depois as árvores nasceram ali e tudo mais. Beleza? Aqui mostra, né, já um recorte dessa parte, né? Então, ó, aí a gente vê os 2 murais, beleza? A gente tem aqui, né, fotos de quando os arqueólogos estavam lá explorando o mural de São Bartolo e mostra, né, um pouco desses murais, que
a fragilidade, né? Isso perdurou aí por séculos, né? Isso é bem legal. Séculos não, né, gente? Milênios, né? Na verdade. Aqui outra imagem, né, dos arqueólogos explorando lá, e aqui a gente consegue ver, eu achei essa foto bem legal, porque a gente consegue ver aqui nessa área uma parte do mural e de lá a outra parte do mural, fazendo, né, montando aí o mural completo, né, a parte toda do mural aí. E aí tem mais algumas informações importantes, né, porque o mural de São Bartolo ele é muito antigo, então ele traz informações, né, desse período formativo e confirma alguns elementos da mitologia da criação maia presentes no Popol Vuh, que seria um texto religioso maia, né, como eu disse lá no comecinho do vídeo, e também ele confirma algumas tradições cosmológicas yucatecas, né, que são depois aí outros povos. Depois, se vocês quiserem saber mais aí sobre os yucatecas, a gente pode conversar, mas óbvio, tem relação com os maias também, tá? E com os astecas. A descoberta foi liderada aí pelo arqueólogo William Saturno, né, que publicou aí um estudo muito completo e muito bonito, vocês vão ver por quê, né? Mostrando aí as cenas do mural que provavelmente descrevem o ato da criação, que é o mito que a gente viu, que eu acabei de narrar para vocês, e também a história, mito não, gente, perdão, mil perdões, que é a cosmogonia que a gente viu, né? Então, nós estamos falando de uma religiosidade que era verdade para aquele povo que viveu, né? Então, por mais que ela, para a gente que não acredita nisso, nós consideramos ela de alguma maneira mitológica, né? Basicamente, para algumas pessoas isso não é mitologia, isso é verdade. Por isso, eu peço perdão por ter falado mito, perdão. Mas descreve então, né, essas cenas aí da criação, né, do ato da criação, e também a história dos irmãos gêmeos Hunahpu e Xibalqialu, né, ele também pode ser nomeado como, também conhecido aí como Xibalanque, tá, que se aventuraram pelo Xibalba, que é o submundo maia, né, onde se encontravam lá senhores demoníacos, e enfrentaram esses senhores, e depois de toda uma jornada lá pelo Xibalba, eles vão se transformar aí na lua e no sol, em entidades, né, quase divindades aí para os maias. E aí eu não vou narrar a história desses gêmeos, tá? Mas se vocês quiserem, de novo, deixa aí nos comentários que a gente pode fazer um vídeo sobre isso, beleza? Aqui temos imagens, né? Os irmãos gêmeos jogando lá um jogo com os senhores no Xibalba, né? No submundo, e aqui os dois já como representação da lua e do sol, essa dualidade, né? Essa divindade, o dia e a noite, a morte, a vida, é bem interessante, é uma metáfora muito poderosa, né? E esse mito, né? Perdão de novo, mas eu digo assim, aí nesse caso sim, mito, né? Esse mito da dualidade de irmãos, né? Dois gêmeos que são opostos, né? Como a gente pode pegar vários elementos aí, yin yang, vida e morte, né? Eles fazem um paralelo aí bem interessante, né? E essas histórias, né, sobre dualidade, elas aparecem em vários outros contextos aí históricos, em vários outros momentos. Isso é bem legal, bem interessante, beleza? E aqui a gente começa a ver as imagens, né, no mural de São Bartolo. Eu separei algumas aqui para vocês, para vocês verem, né, a riqueza. E eu acho muito bonito, né, muito belo assim a arte, né, e pensar que isso foi produzido há muito tempo atrás. Claro que são imagens que retratam sacrifício de animais, sacrifício de sangue, né, mas são muito importantes pela grandiosidade, né, do achado, né. Aqui a gente também mais fotos, né, mostrando os paredões, tá? Pessoas ali louvando os deuses e tudo mais. E aqui uma das partes o que eu acho mais interessante na pesquisa que foi liderada lá pelo Saturno, né, William Saturno, que eles pegaram todas as imagens que estavam nos paredões e copiaram elas, utilizando ali as cores, né, e passando essas imagens
para uma imagem feita aí no papel, né? Então veio lá pintores e eles copiaram milímetro por milímetro de toda a imagem que está lá nos paredões e fez uma cópia exata, né? Então, se você perceber, né, eu vou pegar a mãozinha aqui para você ver, ó, vocês verem. Se você perceber aqui, ó, a gente tem um detalhe das ruínas, né, onde se perdeu partes da imagem. Então, até isso eles fizeram, né? Os mínimos detalhes foram preservados aqui, tá? Aqui uma outra imagem do desenho, né? Esse desenho hoje está exposto em museu, né? Porque não tem como tirar o paredão lá da pirâmide, nem pode, né? E aí esse desenho ele rodou o mundo todo aí. E de novo dá pra gente ver, ó, parece que o desenho está comido, né? Mas isso é exatamente os lugares do paredão que não existe mais, né? Que se perderam com o tempo, tá? Isso é bem interessante, né? Mostra a importância de uma pesquisa científica, né? Ao trazer essas informações aqui. E além disso, tá, galera? Bem importante isso que eu vou dizer agora, a gente também tem que pensar que, de uma maneira ou outra, ainda, né, hoje, existem vários estudiosos debruçados ali sobre os murais aí, esses 2 murais de São Bartolo, porque não se teve ainda, né, exatamente alguém que decifrasse todas as cenas. Das cenas, né, tem muitos elementos que eu falei, né, o mito da criação, a história, perdão, gente, pelo mito, né, mania de ficar falando mito, mas a história da criação, a história dos irmãos gêmeos, né, esses relatos religiosos, e há também a questão da divindade, né, do poder do rei, do Ahau, que estava ligado a uma justificativa divina. Mas existem outras cenas ali que elas ainda não são compreendidas pelos arqueólogos, pelos estudiosos aí da cultura maia, beleza? É basicamente isso, tá, gente? É isso que eu queria trazer para vocês aí no vídeo de hoje, tá? É um vídeo um pouquinho mais curto. Agradeço você que viu o vídeo até o final, que ficou até aqui com a gente, tá? Muito obrigado, valeu demais. Se gostou do conteúdo, né? Não se esqueça de dar o joinha. O seu joinha ajuda aí a gente a fazer cada vez mais vídeos, né? E também faz com que o YouTube entenda que os nossos vídeos estão sendo legais, beleza? Te agradeço muito por isso. Se for possível, compartilhe o vídeo com quem você acha que vai gostar do conteúdo. Tem uma pessoa que você acha, nossa, fulano gosta aí sobre a sociedade dos maias, né? Manda aí, sinta-se à vontade para compartilhar o vídeo, tá? Comentar, fique à vontade aí, o canal é seu, beleza? E também, se você não gostou de alguma coisa, deixa aí. Se ainda não é inscrito, se inscreve para você receber a notificação aí sempre que a gente soltar vídeo novo, beleza? É isso. Grande abraço, de novo, muito obrigado e falou, até mais, tchau, tchau.